Sebastião e Virgínia decidem acabar com o desfile de Lúcia de uma vez por todas, mas eles não fazem ideia de que Aurelinda está prestes a descobrir toda a armação. E o que ninguém espera é que a pequena menina vá preparar uma surpresa capaz de virar o jogo contra a própria irmã. Tudo começa quando Sebastião chega até a igreja completamente abalado. O rapaz entra apressado, com o olhar perdido, e o rosto tomado pelo desespero. Padre Viriato percebe imediatamente que alguma coisa está errada. O que aconteceu, meu filho? Sebastião respira fundo, tentando criar coragem. Padre, eu preciso confessar uma coisa. Estão me pedindo para fazer algo terrível, e eu não sei mais o que fazer. A tensão toma conta do ambiente. Sem perder tempo, Viriato leva Sebastião até o confessionário reservado da igreja, sem perceber que Carrapato continua escondido no cômodo ao lado. Enquanto isso, Aurelinda entra no local procurando pelo padre. A menina caminha em silêncio, mas para imediatamente ao ouvir vozes vindo do confessionário. Respeitosa, ela pensa em sair dali discretamente, porém tudo muda quando escuta Viriato falando alto, completamente assustado. A Virgínia pediu isso para você? Na mesma hora, Aurelinda congela. Minha irmã. O que ela aprontou agora? Tomada pela curiosidade e também pelo medo, a garota se aproxima devagar da porta para tentar entender a situação. Só que ela não é a única. Do outro lado da sacristia, Carrapato também escuta tudo escondido e abre um sorriso cheio de interesse. Dentro do confessionário, Sebastião começa a chorar. Ela quer que eu contrate um cangaceiro. Virgínia perdeu completamente a noção. E o pior é que eu nunca consigo contrariar aquela mulher. Viriato fica indignado. Mas por quê? O que ela pretende fazer dessa vez? Aurelinda tenta ouvir melhor, se aproximando ainda mais da porta. Só que Sebastião abaixa a voz, praticamente cochichando, e ela não consegue entender o restante. Já Carrapato entende perfeitamente. O homem sorri de forma gananciosa e fala sozinho. Eita, então quer dizer que tem dinheiro envolvido nisso tudo? Acho que a sorte finalmente resolveu olhar para mim. Enquanto isso, dentro do confessionário, o padre tenta impedir Sebastião de cometer um erro. Você sabe que isso não vai terminar bem. Ainda dá tempo de sair dessa. Não permita que Virgínia arraste você para o mal. Ao ouvir o nome da irmã mais uma vez, Aurelinda começa a juntar as peças, e percebe que Virgínia pode estar preparando algo contra Lúcia. Pouco depois, Sebastião deixa o confessionário com os olhos vermelhos e o coração pesado. Antes de ir embora, Viriato segura em seu braço e faz um último apelo. Você é um homem bom, Sebastião. Não destrua sua alma por causa dela. As palavras do padre mexem profundamente com ele. Pela primeira vez, Sebastião sente que talvez ainda exista uma saída, e deixa a igreja decidido a enfrentar Virgínia e se recusar a participar do plano contra Lúcia. De repente, Sebastião sente uma mão forte tapando sua boca, e antes mesmo de conseguir reagir, é arrastado violentamente para dentro de um beco escuro. O rapaz entra em pânico. Seu coração dispara, as pernas enfraquecem, e o medo toma conta completamente. Ele tenta se soltar, tenta entender o que está acontecendo, mas o susto é tão grande que seu corpo simplesmente trava. Segundos depois, a pessoa finalmente o solta. Sebastião vira rapidamente, ainda ofegante, e sente um pequeno alívio ao reconhecer a roupa de padre. Padre Viriato. O senhor quase me matou de susto. Mas o homem abre um sorriso debochado. Viriato. Não, eu sou o irmão gêmeo dele. Pode me chamar de Carrapato. Na mesma hora, o sangue de Sebastião parece gelar. O rapaz arregala os olhos ao perceber quem está diante dele, o cangaceiro foragido do bando de Belarmino. Desesperado, Sebastião cai de joelhos no chão. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Carrapato revira os olhos, claramente irritado com o medo exagerado dele. Deixa de ser frouxo, cabra. Eu não vou te matar, pelo menos não hoje. O homem então se aproxima devagar, encarando Sebastião de cima a baixo. Ouvi dizer que você estava procurando um cangaceiro, pois encontrou. Ainda tremendo, Sebastião tenta entender aquilo. Como? Como você sabe disso? Carrapato agarra sua camisa com brutalidade e o levanta sem dificuldade alguma. Isso não interessa. O que importa é que eu aceito o serviço da sua namoradinha. Sebastião perde o pouco de coragem que ainda tinha. Não. Eu mudei de ideia. Eu não quero mais participar disso. O olhar de Carrapato muda imediatamente. Frio, ameaçador, perigoso. Escuta bem, rapaz, isso não foi um convite.
Ele se aproxima ainda mais. E nem tente me enganar. Eu conheço gente medrosa igual você de longe. Sebastião fica completamente sem reação. Mais tarde, ainda abalado pelo encontro, ele vai até a casa de Virgínia decidido a acabar com aquela loucura antes que seja tarde demais. Assim que entra, tenta conversar discretamente com ela na sala. Mas Virgínia percebe a presença da irmã e fala sem paciência. Aurelinda, sobe pro seu quarto agora. Só que a menina cruza os braços imediatamente. Nem pensar. Eu não vou deixar você sozinha com homem nenhum. Virgínia fecha a cara, perdendo a paciência. Então vamos conversar lá fora, Sebastião. Pelo menos na rua eu vou ter um minuto de paz. Os dois saem da casa, sem imaginar que Aurelinda corre rapidamente até a janela segurando um binóculo. Posso até não ouvir nada, mas leitura labial ninguém me ganha. Curiosa e desconfiada, ela começa a observar cada movimento dos dois do outro lado da rua. A menina tenta decifrar as palavras ditas por Virgínia. Dinheiro, banco, ateliê. Aurelinda continua concentrada, até que, de repente, arregala os olhos em choque. Fogo! O susto é tão grande que ela derruba um objeto no chão. O barulho ecoa pela sala inteira. Marta aparece imediatamente, preocupada com o estado da filha. Aurelinda, o que foi isso? Você tá branca. A menina se vira desesperada. Mãe, a Virgínia tá planejando alguma coisa horrível contra Lúcia. Mas Marta suspira, cansada daquela rivalidade entre as irmãs. Não começa de novo, minha filha. Virgínia prometeu que quer reconquistar a confiança da Lúcia. Aurelinda balança a cabeça, revoltada. É justamente isso. Ela quer enganar todo mundo primeiro, para atacar depois. Você precisa acreditar em mim. Só que Marta endurece o olhar. Chega! Esse ciúme entre vocês já passou dos limites. Eu não vou admitir que você continue enxergando maldade em tudo que sua irmã faz. As palavras da mãe machucam Aurelinda profundamente. Porque naquele instante, ela percebe que talvez seja a única pessoa capaz de impedir o plano terrível de Virgínia contra Lúcia. Eu não quero mais ouvir esse tipo de acusação dentro desta casa. Está me entendendo? As palavras duras de Marta atingem Aurelinda como uma facada. A menina sente os olhos se encherem de lágrimas quase no mesmo instante. Sem conseguir responder, ela apenas balança a cabeça, decepcionada, e sai correndo de casa antes que desabe ali mesmo. Do lado de fora, respira fundo tentando controlar o choro. Ela olha para os lados procurando Virgínia e Sebastião, mas percebe que os dois já foram embora. Mesmo assim, Aurelinda continua andando apressada. Porque, naquele momento, existe algo muito mais importante do que discutir com a irmã, impedir que Lúcia caia numa armadilha. Enquanto isso, no ateliê, Lúcia conversa com Teresa sobre a aproximação repentina de Virgínia. Então, tia, o que a senhora está achando dela? Teresa suspira, claramente desconfiada. Eu admito que ela está fazendo tudo certinho. Tem ajudado as meninas no desfile, anda dando ideias para os vestidos, mas sinceramente, eu não consigo confiar naquela moça. Lúcia concorda imediatamente. Nem eu. Só deixei a Virgínia participar para evitar mais confusão na cidade. Mas desde o começo eu sinto que ela pode tentar alguma coisa contra nós. Nesse instante, a porta do ateliê se abre bruscamente. Aurelinda entra completamente ofegante. Vocês estão falando da Virgínia? Porque eu descobri o que ela está planejando. Lúcia e Teresa trocam um olhar assustado. Descobriu o quê? Pergunta Lúcia, já preocupada. Ainda tentando recuperar o fôlego, Aurelinda começa a contar tudo o que ouviu na igreja, e principalmente as palavras que conseguiu ler nos lábios de Virgínia enquanto espionava a conversa pela janela. Conforme a menina fala, o clima dentro do ateliê vai ficando cada vez mais pesado. Até que Lúcia arregala os olhos em choque. Espera, você está dizendo que ela quer contratar um cangaceiro para colocar fogo no meu ateliê? Teresa fica horrorizada. Mas onde essa mulher encontraria um homem desse tipo? Aurelinda engole seco. Pelo jeito, ela já encontrou. O silêncio toma conta do local por alguns segundos. Só que, de repente, uma voz interrompe tudo. Boas tardes. As três se viram imediatamente e congelam ao ver o suposto padre Viriato parado na entrada do ateliê. Só que existe algo estranho nele. Muito estranho. Lúcia tenta manter a educação. Padre Viriato. Que surpresa! O senhor precisa de alguma coisa. Mas o homem mal presta atenção nela.
Seus olhos passeiam lentamente pelo ateliê, observando cada canto do lugar como alguém analisando o terreno. Aurelinda estranha o comportamento imediatamente. Padre, o senhor está se sentindo bem? Quando ela se aproxima mais, faz uma careta de nojo e tampa o nariz. Meu Deus, que cheiro é esse? Teresa e Lúcia também sentem o odor forte e desviam discretamente o rosto. Carrapato se irrita na mesma hora. Mas que falta de respeito é essa com o homem da igreja? Teresa corrige rapidamente. Isso aí é uma batina, padre, não vestido. Por um instante, Carrapato se enrola completamente. Claro que eu sei disso. O problema é a falta de educação de vocês. O clima fica ainda mais estranho. Lúcia, já desconfortável, decide perguntar diretamente. O que o senhor veio fazer aqui? Carrapato abre um sorriso assustador. Eu só precisava conhecer o lugar. Agora já consegui o que queria. Ele então encara Lúcia de forma arrepiante. A gente se vê em breve. O homem vai embora deixando um silêncio pesado dentro do ateliê. Lúcia sente um arrepio percorrer o corpo inteiro. Aurelinda observa a expressão dela e pergunta baixinho. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Lúcia responde sem conseguir esconder o nervosismo. Aquele homem não era o padre Viriato. Teresa fica confusa. Como assim? O rosto era igualzinho. Aurelinda estreita os olhos, tentando juntar todas as peças. Se isso não fosse loucura demais, eu diria que alguém se passou pelo padre para espionar o ateliê antes de atacar esse lugar. Lúcia sente o corpo inteiro gelar ao juntar todas as peças. Espera, e se aquele homem for justamente o cangaceiro que a Virgínia contratou? Teresa encara as duas completamente confusa. Mas isso não faz sentido. Como alguém conseguiria ficar idêntico ao padre Viriato desse jeito? O clima dentro do ateliê fica cada vez mais pesado. Lúcia começa a andar de um lado para o outro, inquieta, tentando pensar rápido antes que seja tarde demais. Tem uma coisa que já ficou clara para mim. A Virgínia vai atacar a gente. Só não sabemos quando. Aurelinda então percebe algo importante. Vai ser no dia do desfile. As duas olham imediatamente para ela. É por isso que ela insistiu tanto em participar. Se estiver desfilando na frente de todo mundo, ninguém vai suspeitar dela. Lúcia arregala os olhos ao entender o plano. Claro, esse é o álibi perfeito. Teresa fica chocada. E ainda usando um cangaceiro para fazer o serviço sujo, porque assim ninguém ligaria a Virgínia ao crime. Por alguns segundos, o medo toma conta das três. Mas então Lúcia ergue a cabeça, decidida. Ela pode até tentar destruir o meu ateliê, mas não vai conseguir acabar comigo. Aurelinda sorri imediatamente. Eu vou ajudar em tudo. Dessa vez, minha mãe vai enxergar quem a Virgínia realmente é. Os dias passam rapidamente, até que finalmente chega a noite do grande desfile. Desde cedo, Virgínia organiza os últimos detalhes do plano com Carrapato. A vilã entrega o dinheiro combinado, enquanto tenta esconder a ansiedade por trás de um sorriso falso. Ao mesmo tempo, no Grêmio Recreativo, Lúcia se esforça para manter tudo funcionando perfeitamente. As modelos se preparam, os vestidos são organizados, a plateia começa a lotar o salão. Mesmo assim, todas percebem que Lúcia está diferente. Mais nervosa, mais distraída. Ana Maria percebe imediatamente e a puxa para um canto reservado. O que está acontecendo? Você pode confiar em mim. Lúcia olha discretamente ao redor antes de responder em voz baixa. Eu tenho quase certeza de que vão tentar fazer alguma coisa contra o ateliê hoje. Ana Maria se assusta. Então o que você ainda está fazendo aqui? Lúcia suspira, dividida entre o medo e a responsabilidade. Eu não posso abandonar o desfile. Mas Ana Maria segura em suas mãos. Nós damos conta daqui. Faça seu discurso, abre o evento, e vai proteger aquilo que é seu. As palavras da amiga dão forças para Lúcia. Pouco depois, ela sobe na passarela ao lado de Teresa. A plateia explode em aplausos. As luzes iluminam o salão inteiro, os fotógrafos registram cada detalhe, e por alguns segundos tudo parece perfeito. Lúcia faz um discurso rápido, tentando disfarçar a tensão. Então o desfile finalmente começa. E quando Virgínia surge usando um dos vestidos mais deslumbrantes da noite, exibindo elegância e inocência diante de todos, Lúcia troca um olhar discreto com Aurelinda antes de sair pelos fundos do evento sem chamar atenção. Enquanto a música continua tocando no salão, Lúcia corre desesperadamente pelas ruas escuras da cidade. Seu coração bate cada vez mais forte.
Ao longe, ela vê o ateliê ainda inteiro, e por um instante sente alívio. Mas o desespero volta imediatamente quando percebe que a porta está aberta. Do outro lado da cidade, Aurelinda também começa a ficar inquieta durante o desfile. A menina mal consegue permanecer sentada. Marta se irrita com o comportamento dela. Pelo amor de Deus, fica quieta um minuto e me deixa assistir em paz. Só que Aurelinda segura no braço da mãe com os olhos cheios de medo. Mãe, pega a Virgínia e vamos embora daqui. Por favor. Eu tô sentindo que alguma coisa horrível tá acontecendo agora. Dessa vez, Marta percebe que o desespero da filha é verdadeiro. O rosto de Aurelinda está tomado pelo pânico. E isso finalmente a deixa assustada também. Enquanto isso, Lúcia entra lentamente no ateliê. Encontra Carrapato parado bem no centro do lugar, segurando um fósforo aceso entre os dedos. Ela paralisa. Não. Por favor, não faz isso. Carrapato se vira devagar, exibindo um sorriso sombrio. Ora. Então a dona do ateliê resolveu aparecer. Lúcia tenta se aproximar devagar, lutando contra o próprio desespero. Eu sei quem você é. Você não é o padre Viriato. Você é o irmão dele. Por favor. Ainda dá tempo de parar com isso. Carrapato solta uma risada seca e impaciente. Eu tenho horror a gente choramingando no meu ouvido. O homem gira o fósforo entre os dedos, olhando diretamente para ela. E para você, costureirinha, já ficou tarde demais. Naquele instante, ele solta o fósforo. Tudo parece acontecer em câmera lenta. Lúcia vê a pequena chama cair em direção ao chão, bem em cima da poça de líquido espalhada pelo ateliê. O coração dela dispara. Então o fogo finalmente surge. A primeira chama sobe rapidamente, iluminando o rosto assustador de Carrapato, que abre um sorriso satisfeito ao imaginar o lugar inteiro sendo destruído. Só que, de repente, a chama apaga. Carrapato franze a testa sem entender. Ué, mas que diabo foi isso? Antes que ele consiga reagir, todas as luzes do ateliê se acendem de uma vez. Carrapato congela. Tunil aparece logo atrás dele. Debaixo desses tapetes tem areia molhada, muita areia encharcada. Você achou mesmo que a gente não ia perceber o plano? Lúcia olha para Tunil completamente surpresa. O cangaceiro percebe imediatamente que caiu numa armadilha e tenta fugir. Carrapato dispara em direção à porta, mas Tunil corre atrás dele sem pensar duas vezes. Os dois entram em luta no meio da rua. Depois de alguns segundos de confusão, Tunil consegue derrubá-lo no chão com violência. Furioso, ele segura Carrapato pela camisa e grita: Quem mandou você fazer isso? Fala agora. Carrapato tenta resistir, mas percebe que não tem saída. Então aponta para frente, desesperado. Foi ela. Metros dali, Virgínia observa toda a cena ao lado de Marta, Diógenes e Aurelinda. Ao perceber que foi denunciada, a vilã perde completamente a cor do rosto. Mas Carrapato continua. Foi a Virgínia. Ela me pagou 20 contos de réis para incendiar esse lugar. Aurelinda abre um sorriso emocionado. Finalmente a verdade veio à tona. Já Marta sente as pernas fraquejarem de choque. Diógenes encara a filha sem acreditar no que acabou de ouvir. 20 contos. Foi esse o dinheiro que você me pediu dizendo que era para ajudar a escola da Dona Vera? Virgínia entra em pânico. Papai, eu posso explicar. Mas Lúcia se aproxima imediatamente. Explicar o quê? Que você fingiu ser boazinha esse tempo inteiro só para ninguém desconfiar do que estava planejando. Virgínia tenta responder, mas as palavras simplesmente não saem. Lúcia continua, agora tomada pela revolta. Você usou a confiança de todo mundo como disfarce. Enquanto sorria na frente das pessoas, estava preparando a destruição do meu ateliê. Marta finalmente explode. Com lágrimas nos olhos, ela segura Virgínia pelo braço com força. Meu Deus, todo mundo tentou abrir os meus olhos, e eu não quis enxergar. A mulher começa a chorar de raiva e decepção. Como eu fui cega? Como pude defender você depois de tudo? Virgínia percebe naquele instante que perdeu completamente a família. Pouco depois, o delegado chega ao local. Tunil entrega Carrapato para os policiais sem esconder a indignação. Então Diógenes encara a filha pela última vez. Leva ela também, delegado. Virgínia fica em choque. O senhor teria coragem de mandar prender a própria filha? Diógenes desvia o olhar, profundamente abalado. A minha filha é a Aurelinda. Porque eu já não reconheço mais você.
As palavras atingem Virgínia como um golpe brutal. Quando o delegado coloca as algemas nela, Marta se afasta lentamente, incapaz até de tocá-la. Pela primeira vez, Virgínia percebe que está completamente sozinha. Antes de ser levada, ela encara Lúcia cheia de ódio. Isso não vai ficar assim. Eu ainda vou me vingar de você. Mas Lúcia mantém a calma. Pode tentar quantas vezes quiser. No fim, você sempre acaba derrotada pelo próprio mal que cria. Virgínia é levada pelos policiais diante dos olhares chocados da cidade inteira. Marta começa a chorar sem conseguir parar. Diógenes a abraça com força. E os dois vão embora destruídos emocionalmente. Aurlinda começa a seguir os pais, mas antes se vira discretamente para Lúcia. A menina pisca para ela com orgulho. Lúcia sorri emocionada, agradecendo em silêncio pela coragem dela. O que você achou da atitude da Aurlinda em contar toda a verdade para Lúcia e impedir o plano da Virgínia? Que nota de 0 a 10 ela merece? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de clicar no gostei para continuar acompanhando mais emoções da novela.